Doenças crônicas são consideradas fator de risco para o surgimento de doenças emocionais e comportamento suicida. Por isso, hoje vamos tratar desse assunto que é difícil, porém necessário para incentivar a discussão saudável na sociedade a respeito da saúde emocional das pessoas que sofrem com doenças renais crônicas. Eu sou a Marjorie Frojoni e você está no Hemodiálogos. Aqui, nós criamos a possibilidade de construção de conhecimento para uma vida com mais qualidade e autonomia através do diálogo e sempre na companhia, é claro, de um especialista. E hoje, quem vem com a gente é Leslie Figueiredo. Muito prazer, muito obrigada por ter vindo e conta um pouquinho sobre você pra gente. Foi muito bom estar aqui, eu agradeço o convite e... Na verdade, eu sou psicóloga, né? Psicóloga clínica e hospitalar. Trabalho já há 7 anos com a psiconefrologia, mas propriamente com os pacientes renais crônicos, né? E a gente vem aqui para estar falando um pouco sobre essa temática tão importante, né? Nesse dia que é o suicídio, a depressão em si, em pacientes renais, né? Sim. Bom, explica um pouquinho como é que funciona a questão da psicologia hospitalar, onde ela se enquadra e como que está relacionado com os pacientes renais crônicos. Sim. A psicologia, ela é de suma importância, né, no ambiente hospitalar, mas propriamente nesse ambiente que a gente está falando, que é o público com os pacientes renais crônicos, a psicologia tem uma importância primordial, né? Porque tudo está relacionado à nossa saúde mental. A saúde mental, a mente, o psiquismo, ele vem antes de qualquer coisa, né? E esse paciente, ele passa por muitos processos difíceis, né? De adaptação, de aceitação da doença, de adequação ao tratamento renal em si. E aí entra a psicologia como uma forma de elaboração, de expressão, né, desse ressignificar de tudo isso a nível psicoemocional, que esse paciente vai precisar como suporte para a própria aderência, né, desse tratamento, que sem essa parte é praticamente impossível de se ser feita. Entendi. E aí, quando a gente traz esse assunto para o podcast, a gente vem dar mais visibilidade para ele, eu, pelo menos, fico com a sensação de que talvez a parte emocional, a parte psicológica dos pacientes, ela seja um pouquinho negligenciada. Não pelos médicos, mas talvez por eles mesmos, sabe? Sim. Ah, eu já tenho uma doença, eu já estou tratando ela, e aí acaba deixando um pouco de lado a questão psicológica, a saúde emocional. E essa sensação é uma sensação só minha ou é algo que acontece de fato? Sim, é uma questão bem real que você colocou, né? O paciente, não só o paciente renal crônico, mas nós, enquanto humanos, né? Nós tendemos a ignorar um pouco essa questão psicológica, emocional, né? A gente vem de um país que não tem uma cultura voltada para a psicologia, para esse cuidado com a saúde mental. Agora sim, nós podemos dizer que somos mais evoluídos, avançando mais, né? nesse pensamento, né? E o paciente renal, ele realmente tem que lidar com muitas coisas, com muitas dificuldades. E aí vai acontecer a questão das defesas que se manifestam ali. Todo paciente, todo indivíduo, enquanto humano, tem uma busca já intuitiva, né, por uma falta que a gente entende que tem dentro da gente, uma falta, uma questão senestésica, e a gente vai buscando isso, né, na vida de alguma forma. E quando o paciente se torna um renal crônico, isso fica muito mais maximizado, né, por essa doença. Então, a dificuldade é no que já vinha antes, que era nesse domínio da própria vida, na maneira com que essa pessoa conseguia gerir a própria história existencial. E aí a doença, ela maximiza muito essa problemática, né? Então, quando a gente vai pensando na temática de hoje, nesse momento, a gente vai pensando a importância que é do paciente conseguir elaborar tudo isso, entender, entrar em contato com a sua própria história, com a sua doença, né? Entrar na aceitação, que é uma
coisa que a gente fala muito e as pessoas têm muita dificuldade de entender essa linguagem, né, da psicologia, o que era aceitar essa doença, o que era aceitar o tratamento, né? E a gente vê também muita a diferença que é, às vezes, o paciente aceita o tratamento em si, segue o tratamento, mas não aceita a doença. São coisas distintas, né? Tem um risco de suicídio grande, né? Uma depressão recorrente. Então, tudo isso é o que o psicólogo vai lidando e ajudando esse paciente a entrar em contato com o seu mundo interno e poder, né, melhorar, haver uma aceitação mesmo dessa condição de paciente renal crônico. Sim. Você entrou num ponto que é muito delicado aqui, né? Não aqui, mas num contexto geral, que é a questão do suicídio. Você consegue falar um pouquinho mais sobre como ele se relaciona com as doenças renais crônicas? Sim. Na verdade, o suicídio, a dinâmica de suicídio no paciente renal crônico é uma coisa bastante recorrente, né? E a gente não vai dizer que existe um predomínio do ato de se suicidar-se, né? De tirar realmente essa vida no literal. Mas esse paciente ele vai sendo um suicida no sentido de que ele vai negligenciando, né, a sua saúde física e emocional, e aí ele começa a fazer isso não aderindo o tratamento medicamentoso, não adere o tratamento no sentido da dieta hídrica, que é uma coisa importantíssima para o paciente renal crônico, e aí ele vai se negligenciando, se autossabotando, e isso realmente vai trazendo esse risco muito grande, né? Na dinâmica de suicídio, na análise psicodramática, que é a abordagem que eu trabalho, né, de Vitor Dias, a gente vai pensar na dinâmica de suicídio de uma forma bem diferenciada e específica. E aí a gente poderia pensar num suicídio por opção, né, que seria uma pessoa que vai lá e tira a sua vida por conta de uma opção de abreviar esse sofrimento, essa morte iminente, que seria uma coisa que o paciente renal crônico pensa muito. Eu me tornei renal, eu vou morrer. Né? Eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou abreviar isso aí, eu vou fazer, vou adiantar esse processo. E aí negligencia o medicamento, negligencia a dieta hídrica, esses cuidados com ele mesmo, vai se autossabotando. A gente até poderia pensar nesse tipo de suicídio, de risco, né? De dinâmica. Mas a gente vê que tem outras questões aí, histéricas, de vínculo compensatório, dinâmica assassino-vítima, que é uma coisa mais de uma linguagem da análise psicodramática, que é a abordagem que a gente trabalha, né, na NefroStar, e a gente se dedica a olhar para isso de uma forma mais consistente, que já é um trabalho proposto, né, pela clínica em estar tendo consistência, tendo uma assistência mais assertiva, né, a nível de paciente renal crônico. E a abordagem também tem essa consistência de dar esse suporte tanto na busca interna, nessa busca de autoconhecimento, quanto nessa questão do universo relacional. A análise vai trabalhar com as técnicas psicodramáticas, né, com o psicodrama interno, com a ideia desse relacional, desse mundo relacional e o intrapsíquico desse paciente. Então, a gente consegue, através dessa abordagem, trabalhar de uma forma realmente mais consistente, mais continente para esse paciente que tem realmente um risco, né, de suicídio grande aí por conta do sofrimento, né, instalado pela doença renal crônica. Antes da gente entrar na questão da abordagem, de como a gente consegue tratar isso, eu queria abrir um parêntese para a gente abrir uma pequena discussão sobre falar na questão do suicídio. Né? Por que é importante falar, como falar, como é um assunto bem estigmatizado, eu acho que é interessante a gente trazer um pouco do porquê falar sobre, sabe? Por que a gente olhar mais para esse assunto, para essa temática. E aí, pensando nisso, como que a gente consegue identificar o comportamento dessas pessoas, sabe? Para a gente conseguir antecipar quaisquer sintomas, sinais que a gente possa intervir.
Sim. Isso é muito importante você colocar, porque se a gente for pensar de uma forma geral e específica ao mesmo tempo, em relação à dinâmica de suicídio, a depressão em si, né? Porque esse é a forma mais severa da depressão, né? Quando a pessoa chega mesmo nessa dinâmica, né? A gente tem que pensar que a gente tem isso mistificado, como você falou, né? A gente tem um país com uma cultura psicológica bem comprometida, né? Não temos esse incentivo, mas a gente tem que pensar que quando a gente está falando de depressão e quando a gente está falando de dinâmica suicida, a gente está falando de um paciente, de uma pessoa, de um indivíduo que está com muita dificuldade de lidar com a sua vida. Né? E aí o senso comum fica muito, eu vou aconselhar, eu vou falar alguma coisa, né? E costuma-se ser muito inassertivo nas colocações. Então, quando uma pessoa, você percebe que a pessoa está com uma depressão instalada, tem falas, né? Geralmente o paciente, o indivíduo que tem uma ideação suicida, ele tem falas específicas, ele costuma dar alguns sinais, ele vai falando dessa desistência dessa vida, né? Do quanto essa vida vai ficando desinteressante para ele, né? Então, cabe a nós ouvirmos, né? O que a gente pode fazer no nosso senso comum? Ouvir muito mais do que falar, porque a fala pode ser um fator que acaba incentivando ao ato. Né? Em vez de ser algo que ameniza, maximiza a ideia, vamos colocar assim. Então, falar pouco, ouvir mais e sempre encaminhar para um psicólogo, sempre para um especialista. Psicólogo, porque o psicólogo vai trabalhar a psicodinâmica, o psicólogo vai trabalhar esse entendimento dele com ele mesmo, as motivações que ele está tendo para esse ato, né? A depressão dele em si, porque psicodinâmica é o psicólogo que trabalha, e o profissional da psiquiatria, porque o psiquiatra vai entrar com a parte neurológica, investigação e a parte medicamentosa, que precisa entrar como auxiliar aí para esse tratamento psicodinâmico, né? Então, assim, não dá para a gente, num assunto como esse, como você me perguntou, não dá para a gente colocar eu também posso ajudar, eu também posso fazer, né? Ou uma dica, nunca minimizar o sofrimento dessas pessoas. As pessoas falam, mas é falta disso, é falta daquilo, né? Nossa, tá fazendo para chamar atenção, mas as pessoas, às vezes, com dinâmica suicida, elas, nesse chamar atenção, elas tiram a vida mesmo. Então, para o paciente renal, por exemplo, se a gente for pegar o público específico, a gente vai observando isso, como observar, como você me falou? A gente vai observando em um paciente que ele está lá sendo atendido e, de repente, ele começa a ignorar totalmente o tratamento da dieta hídrica, por exemplo. Ele já não respeita mais a questão alimentar, do que ele pode comer, do que ele não pode comer. Ele, por exemplo, ele começa a se negar a comer também, pode ser um indício disso, né? Ele está lá dialisando, de repente é um paciente que comia normalmente, ali a pouco ele já não quer, hoje ele chega, tem o trabalho da Copa, vai lá, oferece a comida, esse paciente já começa, hoje eu não vou comer, amanhã, não, hoje eu não quero, não estou com apetite, vou comer em casa, né? E isso são indícios, uma tristeza, uma fala que começa a ser silenciada nele mesmo, aí ele vai falando menos. E qual é a problemática da gente, né, nesse ambiente? É que as pessoas, no senso comum delas, elas ignoram os indícios, né? Uma pessoa que, por exemplo, para de se arrumar, para de tomar banho, né? Sempre está numa postura mais reclusa, mais afastada. E aí, quem não é profissional da psicologia vai tentar explicar de várias formas, falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas a gente precisa entender que quando existe essa dinâmica instalada, é importantíssimo e imprescindível que a comunicação seja por parte do psicólogo, que seja comunicado ao psicólogo, o psicólogo faça essa intervenção. Então, seja no ambiente hospitalar,
com um paciente renal crônico, seja na vida, com qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tem essa questão da depressão e tem essa questão da ideação suicida, é procurar o especialista sempre. E nunca a gente tentar fazer o papel do psicólogo, porque ninguém vai conseguir fazê-lo, né? Então, é acolher sempre, ouvir mais, né? Acolher com o seu clima facilitador, né? Com um abraço, muito mais com a escuta. E deixar para o especialista que vai ter uma escuta qualificada para poder realmente fazer essa abordagem e ajudar, né, nesse processo de melhora e de prevenção desse suicídio. Então, é basicamente assim, não fechar os olhos para comportamentos novos, né? Depois que a pessoa descobre que está doente, depois que ela começa a fazer tratamento, aí ela vai lá, para de se cuidar, e a gente, às vezes, como família, como amigos, olha e fala, é normal, tá triste, né? Acontece. O ideal é não fechar os olhos para isso, né? Falar, vamos lá, vamos procurar um profissional, vamos cuidar da sua saúde mental também, né? Além da sua saúde física, né? E então, meio que não fechar os olhos para isso. Sim, não fechar os olhos e tomar cuidado com a fala também. Não é só não fechar os olhos, porque às vezes as pessoas até conseguem fazer esse movimento de olhar e tudo, mas são muito inassertivas na fala, porque acha que, eu vou fazer o papel do psicólogo também, eu vou chegar lá e vou dar o meu conselho, e levam como se o que o psicólogo faz fosse um conselho. O psicólogo não faz isso. A psicologia é uma ciência e a gente trabalha com as dinâmicas para poder realmente desmontar as dinâmicas, ajudar esse paciente a buscar nele a autocontinência, melhorar a autocontinência dele e fazê-lo com que ele possa ter a possibilidade de sair daquela condição. E isso não dá para outras pessoas fazerem, tem que ser o profissional mesmo. Deixar para o profissional fazer o papel dele, né? Sim. Você mencionou sobre a análise psicodramática na sua Sim. resposta anterior. Fiquei um pouquinho curiosa. O que é a análise psicodramática? Análise psicodramática é abordagem de trabalho, né, na psicologia que eu executo. Na verdade, a psicologia ela tem muitas abordagens de trabalho, né, em psicoterapia, psicologia clínica, e a abordagem que eu trabalho é a análise psicodramática, que o autor dela é o Dr. Vitor Dias, né? Ele tem a Escola Paulista de Psicodrama aqui em São Paulo, e a gente trabalha pautado mesmo na ideia da análise. A análise é a base do nosso trabalho, é a teoria que a gente executa na prática para poder abordar esses pacientes e cuidar da saúde mental de cada um deles. A análise ela é uma abordagem muito consistente, que eu me sinto muito à vontade em exercer mesmo, em executar, porque, por exemplo, quando a gente pega especificamente a dinâmica de suicídio, né, na análise, é uma abordagem que respalda muito o profissional na execução desse trabalho. Então, a gente tem muito sucesso por conta dessa consistência, da maneira, da linguagem, né, da execução que ela nos permite ter com esse paciente renal crônico, né? E essa abordagem, ela é uma abordagem que costuma ser usada nas clínicas de psicologia hospitalar, ou é algo novo, né? Algo que vocês estão implementando, estudando e gostando dos resultados? É bem novo, né? A gente costuma ter predomínio de outras abordagens. É algo que a gente tem experienciado nesses 7 anos que eu tenho, né, de clínica na psiconefrologia, no ambiente hospitalar. E eu tenho, desde o início, vivido essa experiência muito nova, que é de trabalhar especificamente com essa abordagem, que não é uma abordagem de predomínio, mas uma abordagem muito consistente, muito diferenciada, devido, né, ao psicodrama interno, psicodrama, as técnicas psicodramáticas que dão esse respaldo muito consistente e interessante para a gente. Então, é realmente uma ideia muito inovadora, é uma abordagem inovadora, muito interessante e que tem trazido para a gente, ao longo desses 7 anos, um resultado muito diferenciado. Porque, por exemplo, a gente tem um modelo, né, um movimento, um funcionamento psíquico bem específico na análise,
nos pacientes renais crônicos. A gente vai dizer que tem um predomínio, né, de uma patologia estrutural aí. E isso é uma coisa muito inovadora e muito da análise. A gente consegue mostrar, ajudar os outros profissionais também, contribuindo de uma forma muito significativa para entendimento desse paciente, de como esse paciente funciona, de como ele é, né, de qual é essa patologia estrutural que acaba predominando aí, comprometendo também a vida dele, né? A maneira com que ele olha para essa doença, a maneira com que ele lida com essa doença, a maneira com que ele elabora e expressa essa doença em si. Então, isso ela é bem, bem interessante mesmo, porque ela traz uma informação que a gente não consegue ter nas outras, né? E isso é bem, bem interessante para a gente. Parece bem interessante mesmo. E em relação a resultados, como que a diferença entre essa abordagem e talvez uma abordagem mais usual nesse setor da psicologia clínica hospitalar? Acho que a gente pode pensar na questão de resultados mesmo, né? Os resultados consideráveis que a gente vai vivendo na prática mesmo da clínica, que é ver esse paciente aderindo ao tratamento de uma maneira mais eficaz, vendo esse paciente em psicoterapia individual, que a gente acaba também proporcionando, que é um diferencial no meio hospitalar, que não se pratica muito isso. Geralmente existe um encaminhamento para o paciente fazer isso fora. A gente oferece isso dentro, ali por um período, né, para que esse paciente possa se perceber melhor e conseguir realmente avançar nesse tratamento. Então, os resultados práticos são muito visíveis para mim, né, enquanto psicóloga na análise, e ver mesmo eles evoluindo e conseguindo aderir ao tratamento e aderir também e aceitar a doença renal crônica em si. Leslie, a maneira como você fala sobre combinar o tratamento medicamentoso com o tratamento psicoterápico, me parece que é muito importante que o paciente ele consiga estar num lugar onde ele faça a intersecção de várias especificidades da saúde para conseguir entregar um bom resultado, para que ele consiga se desenvolver de uma maneira melhor em relação à doença. É bem isso mesmo? Sim, isso é muito importante. Quando a gente vai pensar na temática específica, a gente sabe que precisa do tratamento tanto psicodinâmico quanto medicamentoso. A gente sabe que o público, os renais crônicos em si, eles sempre têm uma patologia, né, uma psicopatologia envolvida, né, nessa questão da depressão, da ansiedade. O público dos pacientes renais crônicos tem esse predomínio tanto da ansiedade quanto da depressão. Então, são duas partes, né, duas temáticas que estão muito ligadas e recorrentes nesse paciente renal. Então, entender isso, fazer isso, ter essa junção, né, ter realmente essa união, né, dessas especificidades para o resultado final, né, dessa aceitação da doença e do tratamento é imprescindível para o paciente. Quando a gente comentou sobre as pessoas que estão ali no ambiente, ao redor Sim. de um paciente nessas condições, qual que é o papel delas, né, ali naquele ambiente? A gente fala muito quando vamos falar sobre saúde mental, a gente menciona a rede de apoio. Como que pode funcionar uma boa rede de apoio para um paciente nessa situação? Vamos pensar, então, no contexto hospitalar mesmo ali dentro, né? Nós temos uma equipe temos equipe de enfermagem, equipe médica, equipe multidisciplinar. Tem muitas pessoas, e não só essas equipes, mas toda essa rede de apoio lá dentro, né? Que seria as pessoas da limpeza, as pessoas da copa, os motoristas que os transportam até a clínica. Então, tem muitas pessoas envolvidas nesse apoio, essa rede de
de apoio lá dentro é ampla. Então, como seria, né, um aproveitamento maior dessa rede de apoio? Nessa continência externa. A continência interna é uma continência que só o psicólogo vai poder proporcionar para esse paciente, né? Essa interna, porque o psicólogo ele faz o quê? Qual que é a função dele? Ele trabalha os conteúdos de mundo interno, é o que está dentro, né, desse psiquismo, desse emocional. Então, ele faz parte do mundo interno do paciente. Os outros profissionais envolvidos fazem parte desse mundo externo. Então, quando a gente pensa numa rede de apoio bem preparada, a gente está pensando em pessoas que têm uma escuta minimamente acolhedora, né? Uma escuta que é específica, por quê? Porque, eu não sou psicólogo, eu não vou saber escutar, mas eu posso, na minha escuta, acolher e encaminhar para o profissional da psicologia dentro desse ambiente. Ou eu posso, por exemplo, ouvir alguma fala do paciente que ele não vai dizer para o psicólogo, mas que ele disse para o motorista que estava o transportando, que ele disse para a copeira que o serve, que ele disse para a faxineira que ele gosta quando está cuidando dele ali naquele ambiente, né? Eles podem direcionar essa fala para o profissional, chegar, expressar, né? Para que a gente possa cuidar. E as pessoas que estão envolvidas ali, num sentido de afeto mesmo, de passar climas facilitadores. O que são climas facilitadores, né? Pessoas que sabem ser minimamente agradáveis, acolhedoras, né? Que não tem uma direção de acusação, de julgamento, mas sim de acolher, de gentileza, né? De cuidado. E se a gente consegue uma equipe que tem essa interação bem interessante e bem direcionada, junto com esse apoio do psicólogo, da psicologia em si, a gente consegue fazer um trabalho de continência interna e externa muito grande, né? Porque é importante. E quando a gente traz essa questão para o ambiente familiar, como que a gente vê, pode enxergar e tratar a postura, a posição da família, né, dos amigos, dentro de tudo isso que está acontecendo? É interessante que eles também procurem um tratamento psicológico. Como que a gente pode entrar, assim, em... Eu esqueci a palavra. Em sintonia. Em sintonia com aquela atmosfera ali de tratamento, trazendo uma atmosfera mais saudável, de uma escutativa, de coisas que vão colaborar para a melhora desse quadro. Sim, foi muito interessante essa sua colocação, porque isso é muito importante para o paciente renal crônico. A família, né, ela é um fator tanto de melhora, né? Ela tanto melhora esse paciente, quanto ela pode piorar ainda mais o quadro. Ela pode agravar ainda mais a situação. E a família também está em sofrimento. Quando a gente pensa só na doença renal crônica em si, né, tem um luto instalado pela perda dos rins, que a gente fala sobre isso, né, na psiconefrologia. Tem toda uma questão de adaptação, tem muitas defesas, muitas coisas que esse paciente começa a viver, né, por conta do diagnóstico da doença renal. E a família sofre junto. A família também fica muito perdida. É interessante, sim, quando se percebe essa dificuldade de compreender, de assimilar, de aceitar da própria família a condição desse paciente, procurar, sim, um psicólogo, né, que é um especialista, para poder também trazer esse auxílio, buscar a família, buscar essa ajuda dentro da instituição, dentro da clínica, né, do psicólogo responsável, para também poder trazendo esse respaldo para as pessoas, né, para que elas possam conseguir gerir melhor essa situação e dar um apoio adequado. Porque na temática de suicídio, de depressão e dos pacientes renais em si, é muito difícil as pessoas saberem mesmo o que fazer. Então, uma escuta que vai ser mais neutra e mais acolhedora funciona muito mais do que palavras inassertivas. Com certeza. E quando a gente fala, você mesmo mencionou sobre
o dia que estamos, né? A gente fala um pouco sobre a campanha do Setembro Amarelo. Sim. A gente conversou que era um mês muito importante para a psicologia. Sim. Eu queria saber como que é isso no seu olhar, né? Por que você considera tão importante? Quais benefícios essa atmosfera que a gente cria em setembro traz na psicologia? Sim, muito legal isso. A temática, né, de depressão e o suicídio em si é realmente algo muito preocupante, é um tema muito preocupante para nós especialistas da psicologia, da psiquiatria, né, no mundo inteiro. O número de suicídios no Brasil e no mundo é muito alto. Os pacientes renais crônicos, eles, por conta da doença em si, de todas as restrições que a doença traz, corre um risco muito grande, né? A gente vê isso de forma muito recorrente. E se a gente for pensar no contexto geral da temática, é muito importante para a gente, porque a gente sabe da gravidade, né? E da importância da condução adequada numa temática tão difícil. Porque a depressão em si ela é muito complexa de ser tratada, não dá para ser tratada pelo senso comum, precisa do especialista da psicologia. Tem muitas pessoas que pensam, eu vou levar para o psiquiatra, vou tomar um medicamento e vai ficar tudo certo. Não vai ficar tudo certo se não trabalhar a psicodinâmica. A gente precisa trabalhar as causas, a gente precisa trabalhar as angústias e a angústia específica do depressivo, e isso só o profissional da psicologia vai poder fazer. Então, o psicólogo vai trabalhar toda essa temática, ele vai ajudar nessa psicodinâmica, o psiquiatra vai entrar como um fator muito importante na parte medicamentosa e pesquisa neurológica, e a gente precisa da união desses dois profissionais. E não dá realmente para ser uma coisa que o amigo vai tratar, né? As pessoas têm um hábito de falar assim, mas eu não preciso do psicólogo, eu falo com o meu amigo. O amigo não vai ter uma escuta qualificada. A escuta do psicólogo é uma escuta qualificada. Por quê? Porque é uma escuta que suspende todo o conceito e preconceito do humano que ela está ouvindo, ou seja, uma escuta sem julgamento. O senso comum não tem como ter uma escuta sem julgamento. O psicólogo ele vai falar e vai abordar esse paciente numa escuta interpretativa baseada pela ciência psicológica. O senso comum não tem como fazer isso. O senso comum, as pessoas vão falar do seu vivido, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. A psicologia não vai falar do vivido, o psicólogo não vai falar do vivido dele, ele vai falar do vivido da ciência, do respaldo que ele tem da ciência psicológica para com esse humano. Então, não dá para ser uma escuta qualquer, é uma escuta qualificada. Né? E a forma também de se trabalhar a temática não tem como ser por pessoas que não são profissionais da área em si. Então, essa importância de fazer as pessoas entenderem o quanto é sério e o quanto não dá para elas fazerem o papel do psicólogo, o quanto elas precisam encaminhar e ajudar as pessoas da sua família, amigos, ela mesma a chegar até esse profissional, a cuidar de si mesmo, porque nada é irremediável, né? A gente consegue mudar e transformar, por mais que seja difícil, desde que exista uma rede de apoio adequada, que a gente tenha uma motivação adequada e entender que o profissional da psicologia vai fazer por esse humano o que os outros não vão conseguir fazer, né? Porque essa é a especialidade dele. Com certeza. Muito importante, Leslie, você ponderar essas questões de até onde vai até onde vai o amigo, o familiar, e aonde entra, de fato, o profissional. Lembrando aqui, né, sobre esse episódio, que esse episódio é um convite para você, caso você seja um paciente renal crônico, para que você vá procurar ajuda, que você cuide da sua saúde emocional, que é muito importante para agregar, né, no seu tratamento. E com isso eu quero agradecer a Leslie aqui, sua presença, todo o seu conhecimento compartilhado aqui com a gente, foi maravilhoso. E também agradecer quem ficou até agora com a gente. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Gostaria de dar uma mensagem assim, claro, direta para quem está nos assistindo, né? E pensar que não tem nada nunca perdido. Né? Tudo dá para ser cuidado, e se você se sente depressivo, numa condição de ideação suicida, tem saída.
Quando você pensa, eu vou para o psicólogo, o que o psicólogo vai me ajudar? Ele vai te ajudar porque ele é um cientista do conhecimento humano. Ele conhece e tem como te ajudar a se acessar, a ter uma mudança nisso tudo, a conseguir um alívio que o senso comum não vai te trazer. Então, procure um psicólogo, fale das suas dores para quem pode te ajudar, para quem pode te acolher, para quem tem clima facilitador para te oferecer, e isso não é feio, isso não é vergonhoso, isso não é o que o senso comum vai te dizer, é falta disso, é falta daquilo. É algo que você precisa tratar e você tem direito de tratar e você merece tratar. Isso. Com isso eu retomo os meus agradecimentos. Quero agradecer de novo a Leslie e agradecer a você, ouvinte, e falar que a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigada.